Boa noite, graça e paz. Quero convidar os irmãos que estão ainda fora do templo ou em alguma sala, para nós podermos dar início ao nosso culto ao Senhor. Bem, eu não sei quantos estão percebendo, né? No mês de junho, as bandeiras espalhadas pelo templo aí, pelas paredes. Quem pelo menos está acompanhando as redes sociais e, em especial, né, quem é do meio cristão, vai lembrar do dia de hoje. Hoje a missão Portas Abertas, ela trabalha em especial um domingo no ano, para nós lembrarmos das igrejas perseguidas, que geralmente é chamado de DIP, Domingo da Igreja Perseguida. Então nós temos uma relação, e geralmente a missão Portas Abertas, ela apresenta uma relação todo ano desses países. E a gente colocou as bandeiras desses países, pelo menos dos primeiros, né, que sofrem perseguição mais intensa. Então são essas bandeiras que estão espalhadas pelo nosso templo. E próximos a essas bandeiras, você pode perceber também que tem um cartaz, um texto pregado ao lado, embaixo, né? Embaixo, geralmente está embaixo. E o que eu gostaria que nós fizéssemos agora? Eu gostaria que você pudesse procurar aí a bandeira mais próxima, o país mais próximo, que você pudesse ler algumas informações a respeito desse país, e nós orarmos por esses países. Então, quem está aqui no meio, né, por favor, procura ou um lado ou o outro, para ler, porque eu gostaria que você pudesse orar. Então você vai, neste momento, orar. Se você vê que tem alguém que está próximo aí, então peça para ele orar em voz alta, para já informar a quem está próximo. E depois que você orar, ou depois que você ler, no lugar onde você está, ou você queira voltar para o seu lugar, mas eu peço para que você tenha um tempo de oração. Tenha um tempo de oração por esses países. Então, quem está chegando agora, nós estamos lendo algumas informações dos países mais perseguidos durante o ano de 2023, buscando informações a respeito. Essas informações estão coladas nas paredes, para termos um tempo de oração por esses países. Se você chegou até este país, ore por esses motivos. O domingo de hoje, como domingo, nós estaremos, o culto está voltado para as igrejas perseguidas. Então nós estaremos trabalhando todo domingo, o culto de hoje, com esse propósito. Pronto, eu estou vendo que a maioria dos irmãos já leram, então agora eu vou dar um tempo para que você ore por um desses países. Nós temos nessa lista Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão, Irã, Afeganistão e Sudão. São os países onde os cristãos são mais perseguidos, segundo os dados da missão Portas Abertas em 2023.
Feche os seus olhos, por favor, e tenha um tempo de oração, por gentileza. Ali, nossos irmãos e irmãs enfrentam perseguição das autoridades, da comunidade e até mesmo da própria família. Excluídos da sociedade, eles precisam esconder sua verdadeira identidade de filhos de Deus. Para que os governos, ou qualquer um que não seja cristão, não nos identifique. Nós nos reunimos em segredo. Ninguém sabe das nossas atividades. A situação é tão ruim que, se as casas forem descobertas, policiais irão prender e sequestrar cristãos. Mesmo escondida, a igreja perseguida na Eritreia cresce por meio do nosso apoio e oração e alcança cristãos presos, isolados e oprimidos. E assim, eles se mantêm fortes na fé. Quando líderes são presos, outros eventualmente chegam. Aqui, a igreja treina líderes e discipula aqueles que não têm medo da prisão e da morte. E é essa geração que a igreja forjou por causa da perseguição. Mesmo assim, muitas pessoas ainda encontram a Jesus. A igreja está crescendo rápido na Eritreia. Os cristãos na Eritreia têm um forte vínculo de amor em Cristo e a perseguição nos leva para perto de Deus. Como parte do corpo de Cristo, somos uma família e estamos conectados aos cristãos perseguidos por meio do amor de Jesus. No dia 4 de junho, sua oração pode chegar até a Eritreia e consolar o coração dos cristãos nos países mais perigosos para os cristãos. Inscreva a sua igreja no DIP 2023. Eu vou pedir para que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24. Peço para que você me acompanhe. Acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 3. O texto sagrado diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são os princípios das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém,
que ficar firme até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. As palavras de Jesus continuam no restante do texto, mas nós lemos essa porção da palavra para lembrar os amados irmãos que, apesar do sofrimento e da tristeza que nós cristãos, mesmo não vivendo o que a igreja perseguida tem vivido, isso é uma profecia de Cristo. Nós precisamos estar atentos ao nosso papel. Falaremos mais a respeito no decorrer deste culto. E que o Senhor continue conduzindo o nosso coração a orarmos, a intercedermos e também contribuirmos de alguma forma, além da oração, com essa igreja, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja conduzindo o nosso coração durante este culto. Irmão França. Boa noite, querida igreja. A carta do apóstolo Paulo, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, fala no seu capítulo 4, 8 e 9, diz assim: todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Quando nós temos o conhecimento do sofrimento dos missionários nesses países que são fechados ao Evangelho, dói na nossa alma. E nós devemos orar e pedir a Deus que os conduza, os proteja, para que eles cumpram a missão. A missão que não é só deles, também nossa. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Amém. Jamais as obras que criastes serão maiores que o Senhor. Também criastes minha vida. Eu existo para o teu louvor. Todos os planos que eu fiz pra mim foram mudados pela tua mão. Então me importa é servir a ti e ser segundo o teu coração. Senhor, quero te oferecer a vida em gratidão, porque me escolhestes para ser luz na escuridão. Me revelaste o que esperas que eu faça onde eu chegar. Eu não hesitarei, libertarei cativos onde eu entrar. Senhor,
quero te oferecer a vida em gratidão, porque me escolhestes para ser luz na escuridão. Me revelaste o que esperas que eu faça onde eu chegar. Eu não hesitarei, libertarei cativos onde eu entrar. Pois em nome de Jesus, potestades cairão no abrir a minha voz, maldições se quebrarão. Foi a ordem que me deu o seu nome declarar. Cada porta que se abrir, um milagre vai chegar. Senhor, quero te oferecer a vida em gratidão, porque me escolhestes para ser luz na escuridão. Me revelaste o que esperas que eu faça onde eu chegar. Eu não hesitarei, farei onde eu entrar. Senhor, quero te oferecer a vida em gratidão, porque me escolhestes para ser luz na escuridão. Me revelaste o que esperas que eu faça onde eu chegar. Eu não hesitarei, libertarei cativos onde eu entrar. Glória a Deus. Boa noite, graças e paz, né? Repórter Veja, Nigéria, 29/8/2014. Boko Haram mata cristãos no norte da Nigéria. Extremistas islâmicos atearam fogo a igrejas, né, na cidade de Madagali. Eles decapitaram homens e violentaram mulheres sexualmente. Se eu perder tudo que juntei aqui, me alegrarei, pois eu sei que tenho a ti. Me ponho ao chão pra agradecer o teu amor por mim, teu sangue sobre mim. Segundo o repórter Gazeta do Povo, Nigéria, 3/12/2020, os massacres de cristãos por parte de extremistas muçulmanos e terroristas acontecem diariamente nas regiões norte e central da Nigéria nos últimos anos. A Nigéria tem uma população de mais de 200 milhões de habitantes, divididos quase igualmente entre cristãos e muçulmanos. Os cristãos vivem predominantemente no sul e os muçulmanos no norte. De acordo com a organização cristã Portas Abertas, 79% das mortes de cristãos no mundo ocorreram na Nigéria entre 1º de outubro de 2020 e 30 de setembro de 2021. Oremos pela Nigéria. Todos os dias minha beleza será
será. Todos os dias a minha glória será o Senhor, será o Senhor. Se eu perder tudo que tenho aqui, me alegrarei, pois eu sei, tenho a ti. Me prostro ao chão pra agradecer o teu amor por mim, tua graça sobre mim. E se eu perder tudo que juntei aqui, me lembre só mais uma vez, tenho a ti. Me prostro ao chão pra agradecer o teu amor. Vou pro céu. Repórter O Globo, Nigéria, 25/12/2020. O Globo. Ao menos 11 pessoas foram mortas e 7 sequestradas em um ataque do grupo extremista Boko Haram no vilarejo de maioria cristã de Perne, no estado de Borno, na Nigéria. De acordo com testemunhas, uma organização internacional de jovens cristãos realizava um desfile no vilarejo na véspera de Natal para celebrar a data cristã, quando o ataque aconteceu. Graça e paz, igreja, amém? Todo mundo bem? Na graça do Senhor. Vamos nos colocar de pé para louvar nosso Deus, continuar adorando com cânticos, amém? Que nessa noite o Senhor possa falar aos nossos corações, nos constranger, nos transformar. Não há nada melhor do que estar na presença do Senhor e desfrutar dela. Não há nada melhor do que receber a sua graça, o seu amor constante. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença declare isso nessa noite, Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar
Vamos dizer mais uma vez, não há nada igual, não há nada melhor. Não há nada igual a que se compara, a que se compara. A esperança viva, só Ele é a esperança viva, tua presença. Esse amor nos liberta. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Só a presença dele, tua presença, Deus. Tu és bem-vindo em nossos corações, Santo Espírito, és bem-vindo. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória. Diga mais uma vez, Santo Espírito, Santo Espírito és, tu és bem-vindo aqui. Cheira esse lugar, desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Só tua glória. Vamos provar o quão real. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher. É o desejo do meu coração, sermos inundados. Declare mais uma vez, igreja. Clame. Santo Espírito és em nossos corações. Enche as nossas vidas do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Por tua glória, Senhor. Sim, Jesus, queremos ser inundados pelo teu Santo Espírito. Teu Espírito Santo que nos constrange, que nos liberta, que nos direciona, Pai. Eis-nos aqui, Pai. Abrimos os nossos corações nessa noite para que o Senhor venha nos preencher com tua glória,
com a tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ele é bom em todo tempo. Vamos louvar o Senhor com esse cântico e declarar que não há outro como o nosso Deus. Não há outro que seja tão bom como Ele. Amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha, todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando eu me levanto até eu me deitar. Eu cantarei da bondade de Deus. Erga sua voz e declare isso nessa noite. És fiel em todo tempo, não há outro como Ele. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Ele é o nosso Pai, sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Certamente a sua bondade nos seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo. Cante, igreja, exalte ao único que é digno, ao Deus que tem cuidado de ti. Com todo o fôlego eu cantarei na bondade de Deus. Declare mais uma vez: és fiel em todo tempo. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tem. Eu cantarei da bondade
bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E nós temos motivos para cantar da bondade de Deus. Amém, igreja? Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos, queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não me impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Diga isso. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não me impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas suas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrito pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Diga. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se
em louvor a ti. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Sim, Senhor, nós queremos ser uma carta para esse mundo tão perdido, Pai, escrita pelas tuas mãos. Que através das nossas vidas o seu nome seja exaltado e glorificado, Pai. Eis-nos aqui, Senhor, usa-nos a proclamar o Evangelho, Pai. Principalmente aos nossos familiares, aqueles que estão próximos de nós. Nos ensina, Senhor Jesus. Nós sabemos que a tua chegada é próxima. Por isso nos ensina, nos ajuda a anunciar a tua palavra àqueles que precisam, àqueles que necessitam, Pai. E assim o seu nome será glorificado, Pai. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, igreja. Bem, às vezes a gente passa por determinadas situações e fica se perguntando, fazendo algumas perguntas, né, internas. Estou dizendo isso porque a gente começou o culto mostrando vídeos, orando pela igreja perseguida. E de repente a gente começou a entoar cânticos de louvor ao Senhor, de gratidão ao Senhor, mostrando que Ele é bom. E parece que a gente fica num paradoxo. Como é que a gente vai louvar e adorar a Deus, dizer que Ele é tão bom, se tem muita gente sendo perseguida aí? Como é que a gente vai dizer que Deus é bom, se tem muita gente perseguida, se os cristãos estão dando a própria vida? Você parou para pensar nisso? E se você não parou para pensar nisso, como é que você adorou a Deus? Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Isso precisa vir à sua memória quando você pensar nisso. Precisa vir à sua memória. Deus, Ele é todo poderoso. Deus, Ele detém todo conhecimento. Deus, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Tão grande ao ponto de nós não conseguirmos imaginar a grandeza do Deus a qual nós servimos. E este Deus que é todo poderoso, que todas essas atribuições fazem parte do ser e do atributo de Deus, com todos esses atributos ele poderia ter fulminado a humanidade, assim quando a humanidade resolveu desobedecê-lo. No momento que que o ser humano resolveu desobedecê-lo, ele poderia ter destruído tudo ali. Mas ele não fez isso. E talvez você que é pai, que é mãe, entenda melhor do que eu vou dizer, porque eu sou pai e sei o que eu estou dizendo. Deus, na sua infinita grandeza, apesar de todo o seu poder, Ele faz com que o Filho dele, o único, se torne gente como a gente, para morrer por mim e por você, para nos dar uma nova chance de nos relacionar com Ele. E Ele não precisava disso. Quando nós entendemos
que através de Jesus Cristo, o Filho de Deus, Ele fez tudo isso por mim e por você, mesmo sendo pecadores falhos como somos, como eu sou. Eu entendo a bondade dEle. E entendo que qualquer sofrimento que eu venha a passar aqui, não chega aos pés daquilo ou do sofrimento que o Filho dele passou para me salvar, para te salvar, para te dar uma nova chance, para me dar uma nova chance. Então, adorar a Deus e dizer que Ele é bom, entoar louvores a este Deus que nos ama, e que apesar da nossa ruindade, maldade, Ele nos ama. Eu penso que a gente entoou ainda poucos cânticos e a gente ainda fez pouca coisa. E que a gente poderia cantar mais e poderia fazer muito mais. Então, quando nós cantarmos a respeito da bondade, não ache que é porque a gente fez alguma coisa boa. Mas Ele fez tudo que é bom por nós. E os sofrimentos que esses irmãos e que nós precisamos sentir com eles e compartilhar desse sofrimento com eles, ainda assim, nós devemos glorificar a Deus, adorar a Deus e agradecer a Deus pelo privilégio de poder servi-lo, amá-lo. E uma dessas maneiras, além de entoar louvores com a nossa vida, não só com os lábios, é também dizimando e ofertando. A Bíblia nos ensina que o dizimar e o ofertar é uma atitude de gratidão a Deus pelo que Ele nos fez, pelo que Ele nos deu. Não é só o fato de ser uma ordem, porque também é uma ordem bíblica. Mas não coloque a ordem bíblica como o primeiro lugar, mas sim a gratidão. Paulo diz que nós devemos ofertar, dizimar com alegria, gratos. Esse momento é o nosso momento de dízimos e ofertas. Os envelopes que estão no banco, branco, são os envelopes dos nossos dízimos, aquilo que nós devolvemos, e são os recursos que sustentam e mantém esta igreja local. Os envelopes amarelos são os envelopes que nós ofertamos para o campo missionário, para missões. É a nossa oferta, aquele compromisso que fizemos no ano passado e que precisamos cumprir. Esses recursos vão para esses irmãos que estão plantando igrejas, pregando o evangelho no sertão do nosso estado e também da Paraíba. Sustenta famílias. Tanto os dízimos quanto as ofertas missionárias sustentam famílias. Os dízimos sustentam as famílias aqui desta igreja. A minha, a do pastor Jonathan, a da Joana. São famílias que são sustentadas pelo dízimo. As famílias sustentadas pela oferta de missões são as famílias que estão no campo missionário. E aí a gente podia aqui falar 9, mas eu vou me conter em falar, porque muitos já conhecem. Então, eu lhe dei um motivo para agradecer a Deus, porque Ele enviou Jesus Cristo, Filho dele, para sofrer no seu lugar. E se você quer agradecer a Ele, a Deus, um dos motivos, você coloca a sua oferta, o seu dízimo num dos envelopes. Se você quer fazer isso de forma digital, os dados estão aqui. Enquanto nós estamos entoando mais um cântico, você adora ao Senhor dizimando e ofertando. Lembre-se, quando você colocar o seu valor no envelope branco ou no envelope amarelo, você traz para depositar aqui em um dos nossos gasofilácios. E eu oro nessa noite, para que o Espírito Santo de Deus
conduza a sua vida a agradecer a Ele com o seu dízimo e com a sua oferta, para a glória de Deus. Eu convido a igreja a se colocar de pé mais uma vez. E como o pastor falou, né? A igreja é perseguida, mas eu tenho certeza que esses irmãos que estão no campo, eles têm uma alegria indizível, né? E nós vamos declarar isso nessa noite, que apesar de todos os sofrimentos, de tudo aquilo que nós passarmos, a alegria do Senhor, ela será sempre a nossa força. Amém? Minha força está em te alegrar, Senhor. Meu sustento é fazer tua vontade. Que obedecer a ti, Senhor, seja minha declaração de amor. E à luz da tua face viverei. Grandioso é o Senhor, grandioso é o Senhor, desejado das nações, eu me alegrarei. Minha força e proteção, minha força e proteção, poderoso para salvar, eu me alegrarei. Em ti, oh, 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 oh. Amas a justiça, odeias a impiedade. Coroado pelo Pai, Rei das nações, nos rendemos, nos rendemos. Pelo teu Espírito que age em nós. Grandioso é o Senhor. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei em ti, oh, oh, em ti, oh. Vamos declarar: a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Diga mais uma vez: a alegria do Senhor é a minha força, é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. Grandioso é o Senhor, desejado das nações, eu me alegrarei. Minha força e proteção, poderoso para salvar, eu me alegrarei. Só a igreja, diga mais uma vez: grandioso, com palmas. Grandioso. Desejado das nações,
Podemos sentar. Irmãos, nós queremos conhecer as pessoas que nos visitam. Tem alguém que nos visita pela primeira, segunda ou até a terceira vez? Você pode ficar em pé para a gente te identificar? Sim, nós temos o João, não é? Ah, temos ali a bênção. Bem, nós queremos receber vocês de forma especial. Vamos, igreja? A bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em nome de Jesus e voltem sempre. Amém. Pode sentar, obrigado. Quero convidar as crianças aqui à frente, abaixo de 11 anos, por favor, para a gente orar. Pode vir, Abima, pode vir, Abima, pode vir, Abima. Eu falei 11, né, Abima? Não dá mais, 11 anos não dá mais, pastor. Pois é. 12. Queridos, vamos orar pelas crianças? Oremos. Pai eterno, amado Deus, nós te agradecemos, Senhor, por cada uma dessas crianças. Pedimos, Deus, que em nome de Jesus, cada uma delas esteja recebendo da Tua palavra que vai ser ministrada na salinha. Que a semente da Tua palavra seja plantada, Senhor Deus, no coração de cada uma delas. Senhor, livra-as do mal. Ajuda, Pai, os pais responsáveis a estarem instruindo nos Teus caminhos. E que elas tenham um encontro pessoal contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Cuidado, Helena. Isso, devagarzinho. Ajuda aí, Luiz. Ajuda a Helena. Aí, obrigado. Pronto. Ok. Ajudou. Amados, todas as igrejas que aceitaram o desafio de estar fazendo o culto voltado para a igreja perseguida, recebeu uma direção no site para pregar em algum texto, em um texto especial. Eles enviaram para nós instruindo a pregação, tanto no texto de Mateus 24, que é o que nós lemos no início, e voltaremos a ler, quanto no texto de Atos, capítulo 4. Eu gostaria que você pudesse estar abrindo a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 4, acompanhando comigo a leitura, inicialmente, do capítulo 4 de Atos, do versículo 1 ao versículo 22. Atos, capítulo 4, a partir do versículo 21. O texto sagrado então diz assim: Enquanto Pedro e João ainda falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos porque os apóstolos estavam ensinando o povo e anunciando em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Prenderam Pedro e João e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém, muitos dos que ouviram a palavra creram, subindo o número desses homens a quase 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os anciãos e os escribas
se reuniram em Jerusalém com o sumo sacerdote Anás, com Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E colocando os apóstolos diante, eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Esse Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a ousadia de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Vendo que o homem que havia sido curado estava com eles, nada tinham a dizer em contrário. E mandando-o sair do sinédrio, discutiam entre si, dizendo: que faremos com esses homens? Pois todos os moradores de Jerusalém sabem que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçá-los para não falarem mais neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Ora, o homem em quem tinha sido operado esse milagre de cura tinha mais de 40 anos de idade. Quero convidar você a orar comigo. Deus Santo, assim como o Teu Espírito capacitou ao Pedro, e aquelas pessoas que estavam olhando e participando deste momento, que esse mesmo Espírito esteja conduzindo, Pai, a pregação da Tua Palavra esta noite. Que esse mesmo Espírito também faça com que corações se quebrantem, ouvidos se abram e olhos fiquem atentos à Tua Palavra. E que haja, Pai, quebrantamento de coração, conversão e o entendimento esta noite de que só o Senhor deve ser glorificado. Essa é a nossa oração, Paizinho, em nome de Jesus. Amém e amém. Nós lemos no início, Mateus capítulo 24, do versículo 3 ao versículo 13. A gente viu no início que esse texto, Jesus estava ainda como homem, falando com os discípulos e conversando com os discípulos, e respondendo algumas perguntas que os discípulos mesmos fizeram a ele. E talvez os discípulos tenham ficado chocados, porque as palavras de Jesus talvez não teria sido aquilo que os discípulos estavam esperando ouvir. Jesus fala, ensina e mostra, através de uma profecia, que momentos difíceis, circunstâncias difíceis iriam acontecer. Precisamente no versículo 9 do capítulo 24, Mateus registra, dizendo
então eles os entregarão as palavras de Jesus para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Ora, alguns estudiosos bíblicos querem apontar esse texto de Mateus 24, aquele momento específico, direcionado aos apóstolos que ali estavam, porque alguns anos depois houve essa perseguição. De fato, é relatado historicamente que os apóstolos sofreram, e a gente vai falar mais daqui a pouco. Mas no decorrer dos versículos, ainda no finalzinho da fala, ainda no capítulo 24, depois dos versículos que nós lemos no início, a gente percebe que Jesus não estava direcionando a sua fala só para aquele momento, porque ele termina o seu discurso, se não me falha a memória, agora no versículo 13, dizendo que isso ocorrerá até o fim. Uma promessa feita, inclusive, para os nossos dias. E eu fico imaginando o momento em que Jesus estava ali respondendo alguns questionamentos dos discípulos, e de repente Jesus fala para eles em um lugar especial no Monte das Oliveiras, em particular, dizendo que eles iriam sofrer, eles iriam ser perseguidos, eles iriam ser condenados à morte. E aí eu me deparo com essa notícia, com Jesus falando isso para mim e para você. Você já parou para pensar? Ora, ficam ao povo e falam diretamente a esses líderes. E eles, mesmo que tivessem entendido o que Pedro e João estavam explicando e reconhecido, não reconhecido, mas entendido os seus erros, eles mesmo assim insistiram em perseguir Pedro e João. Eles, quando terminam o discurso de Pedro, eles não só matam os apóstolos que ali estavam, motivados pela população que ali se fazia presente. Eles mesmos, no texto revela que não continuaram a perseguição naquele momento, no sofrimento a Pedro e João, porque a população estava ali, e toda a população iria apoiar a Pedro e João. Mas o texto continua dizendo que quando a população se dispersa, eles ainda quiseram aumentar as ameaças, a pena, que até então estavam direcionando aqueles apóstolos ali presos. Tamanho ressentimento, tamanha brutalidade e crueldade. Esses são alguns sentimentos que passam pelo coração daqueles que querem perseguir os cristãos. Essa palavra ressentimento dá a ideia de alguém que está procurando confronto, problema. Obrigado, Pai. Está querendo de fato confusão. Está querendo de fato arrumar briga. Ali eles estavam dispostos a pagar o que fosse para matar e para fazer com que Pedro e João pudessem de fato sofrer. Mas essa palavra também aparece no mesmo livro de Atos, no capítulo 16, no versículo 18, onde o texto diz: isto se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado,
voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu ordeno que você saia dela. E ele na mesma hora, o espírito saiu. E ali na mesma hora, o espírito saiu. Paulo se indignou, e essa palavra indignar é a mesma palavra do ressentimento que teve aqueles perseguidores iniciais em Atos capítulo 4 de João e Pedro. E eu fiquei pensando, então um crente pode se indignar? Pode. Paulo ficou, né? Mas a causa e o motivo muda. O foco e o propósito muda. Paulo estava pregando o evangelho, anunciando o reino de Deus que estava chegando, assim como Jesus manda os apóstolos fazerem. E tinha uma menina que dava lucro, uma jovem que a Bíblia diz que dava lucro para os comerciantes da cidade. Mas o demônio, o espírito mau ali, ficava atormentando Paulo e aqueles que estavam pregando o evangelho. E atormentava Paulo, e tirava Paulo do sério, até o momento que Paulo se indignou, e a Bíblia diz que ele ficou indignado e disse: em nome de Jesus, eu ordeno a você que saia dela, dessa jovem. E esse espírito saiu. Perceba que o sentimento que há em Paulo também é um sentimento de chateação, de indignação e de que quer confronto. E de que olha e diz: você quer lutar? Então deixa eu mostrar a minha arma, em nome de Jesus. A arma de Paulo. Saia, espírito. Paulo partiu para o confronto naquele momento. Paulo confrontou o espírito adivinhador. Agora, o que muda, e eu gostaria de despertar a sua mente para isso, o que muda nos confrontos é que, quando as pessoas não entendem o projeto e o propósito de Deus, estão ressentidos, eles querem perseguir, eles querem matar a pessoa. E quem entende os projetos e planos de Deus, ele não se ressente, ele não confronta a pessoa, ele confronta o pecado. Os descrentes, e aqui na perspectiva de descrentes eu quero dizer, aqueles que entendem o reino de Deus através de Jesus Cristo, eles perseguem pessoas, e é por isso que os cristãos, e entendendo e crendo na profecia de Jesus, nós iremos ser perseguidos e confrontados, pessoalmente, a nossa pessoa. Mas os cristãos, eles não perseguem pessoas, eles perseguem o pecado. Foi o que Paulo fez. Paulo em nenhum momento quis trazer prejuízo, perseguir aquela jovem, mas ele entendia, ele tinha o olhar de Cristo. E ele sabia que o que estava atrapalhando na vida daquela jovem era esse espírito mau. Então, a primeira lição desta noite que eu gostaria de trazer para a gente refletir é entender contra quem nós estamos lutando. E qual é o objetivo do nosso inimigo? Daquele que tem tentado nos destruir, porque ele está buscando nos matar. E aqui nós não só falamos a respeito da morte física,
mas também nós estamos aqui falando da morte eterna, inferno. Este inimigo, este perseguidor, quer levar o ser humano, o ser completo, para o inferno, para o distanciamento de Deus. E nós estamos lutando contra ele também, mesmo que a nossa arma, e precisa ser entendido que a nossa arma não está limitada à questão humana, mas sim a Jesus Cristo. É esta arma que a gente precisa usar, e não contra a pessoa, que possivelmente o inimigo está usando. Esteja atento, irmão, esteja atento, irmã. Versículo 11 do capítulo 4 de Atos. O texto diz: este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Pelo qual importa que sejamos salvos. Eu li um texto, talvez você também tenha lido um artigo, no site da Missão Portas Abertas, que fala sobre o DIP deste ano. E tem algo que me chamou muito a atenção, que diz, abre aspas, quando visitamos os cristãos perseguidos em seus países, eles não têm um pedido de oração muito comum. Eles pedem, orem por nós, para que haja o que houver, permaneçamos firmes na fé. Fecha aspas. Eles não pedem, isso mexeu comigo. Eles não pedem para que nós que ainda não estamos sendo perseguidos, pelo menos diante da intensidade que esses países estão, eles pedem para que a gente ore por eles e para afirmá-los na fé, e não para que matem, exterminem, acabem com os seus perseguidores. Mas eles pedem oração para que eles se tornem mais firmes na fé. Os apóstolos que foram perseguidos e mortos, nossos irmãos e irmãs da igreja perseguida, não reclamam pelas pessoas que fazem mal a elas. Interessante. Os cristãos perseguidos não pedem para que a perseguição acabe, ou para a pressão diminuir, mas para que eles suportem e sejam fiéis na proclamação do Evangelho. Isso não mexe com você? Há um desejo inexplicável de que a graça alcance o coração dos que estão sendo perseguidos. Os que estão sendo perseguidos, eles amam a tal ponto de mesmo assim orar por aqueles que estão perseguindo a eles. Os perseguidores também podem e são alvos da graça de Deus. Quantos de nós oramos por pessoas que nos perseguem? Tira essa pessoa do meu caminho. Tira tem agouro, essa maldição, e atribui às pessoas.
mas nós não nos convertemos ou não convertemos o nosso entendimento que essas pessoas que às vezes nós estamos chamando de maldição, de problema, também são alvos da graça do Senhor. E talvez Deus tenha colocado ele na nossa vida, no nosso caminho, no nosso relacionamento, para que nós pudéssemos ou que possamos estar proclamando a respeito de Jesus. O nosso sentimento neste momento, às vezes, se atrapalha. Queridos, eu tenho compartilhado isso com a igreja essa noite, porque é algo que Deus está incomodando o meu coração. Nós estávamos numa cidade do interior, e fomos a um lugar para conhecermos, no finalzinho da manhã, num lugar bem isolado. Nós subimos ali, nós estávamos, alguns familiares da irmã Ivaneide, e quando chegamos no topo do lugar onde nós iríamos, tinham 4 rapazes. Possivelmente eles estavam ali fazendo coisas que não deveriam estar fazendo ali. Nós, inclusive, nem paramos o carro e voltamos, demos a volta, porque nós ficamos com receio de parar ali e acontecer alguma coisa. Mas naquele momento, me veio esse texto. Nós ficamos com medo. Sim. Mas a lembrança veio. Eu morri por esses jovens. A minha graça. Esses jovens são alvos da minha graça. A gente foi embora, eu fui embora. Covardemente fui embora. Mas não é o sentimento que passa, pelo menos que nós vemos, que nós lemos, que nós percebemos com os irmãos da igreja perseguida. Eles continuam buscando a Deus e pedindo para que Deus os fortaleça. Versículo 19 do capítulo 4 de Atos. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmo julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Versículo 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que tinha acontecido. Os apóstolos sabiam e tinham a consciência de que eles não poderiam deixar de falar e anunciar as coisas que viram e ouviram. E o que eles tinham visto e ouvido era a respeito de Jesus Cristo, que morreu pelo pecado deles, ressuscitou ao 3º dia e disse que voltaria. Eles não poderiam deixar de fazer isso. A notícia que Jesus dá aos apóstolos no versículo 9 do capítulo 24 de Mateus, poderia ter feito com que os discípulos tivessem fugido da situação. Mas Jesus estava prevenindo para que esses discípulos, esses apóstolos fossem fiéis. E Jesus diz: olha, eu preciso não, que Jesus não precisa de nada. Mas Jesus está mostrando ali que exigia a fidelidade daqueles que estavam querendo servir a Cristo e seguir a Cristo. Fidelidade
e lealdade a Deus se revela quando passamos por perseguições e mesmo assim obedecemos ao que Cristo nos ordenou. Presta atenção, por favor, que eu vou ler novamente. Fidelidade e lealdade a Deus se revela quando passamos por perseguições e mesmo assim obedecemos ao que Cristo nos ordenou. No Brasil, não somos confrontados, somos conformados. Não estamos falando aqui das esferas ideológicas, políticas, mas especialmente da vida cristã. Se não somos perseguidos, nosso grau de fidelidade a Deus pode ainda não ter alcançado o nível que precisamos. Se não somos perseguidos, se não fomos perseguidos, possivelmente o nosso grau de fidelidade a Deus está muito aquém daquilo que a gente precisa. E esse terceiro e último ponto que eu gostaria de trazer para a igreja, a reflexão, é: qual é a sua proposta, qual é a minha proposta, para que o nosso nível de fidelidade a Deus chegue ao ápice, se no nosso país a gente não é perseguido? Ou nós estamos na ilusão que já alcançamos uma boa caminhada da fidelidade e da lealdade a Jesus Cristo? Se a gente pensa que a nossa lealdade e fidelidade a Jesus chegou no ponto máximo, no grau máximo, acho que a gente precisa se converter novamente. E se não fomos perseguidos, e se até agora, ou na perspectiva humana, a gente não vai ser perseguido, pelo menos nos próximos anos, como é que você vai fazer para melhorar o seu grau de fidelidade e lealdade ao Senhor? Como? A gente não consegue nem cantar uma música que eu acho que hoje foi uma das letras que apareceram, se não me falha a memória, em uma das letras da música apareceu ali: nós entregaremos tudo. Se só o fato de aparecer a letra dessa música, não uma música, a gente deixa de cantar, porque a gente não consegue nem entregar 10%, imagina tudo. Será que o nosso grau de lealdade e fidelidade ao Senhor talvez não tenha chegado ao máximo, mas pelo menos chegou aonde Ele quer que chegue? E o que você e eu estamos fazendo para aumentar esse grau de fidelidade e lealdade ao Senhor? Nós não só temos o exemplo, o modelo e o padrão de Jesus Cristo, desse grau de lealdade e fidelidade ao Pai. Se para você não é suficiente, que deveria ser, olhe para os irmãos das igrejas perseguidas. Para concluir, amados, a ideia dessa noite é sairmos daqui para melhorarmos o nosso relacionamento com Deus. Paulo diz em Romanos que, capítulo 8, versículo 29, que Deus quer fazer de nós semelhantes a Jesus Cristo. Ele é o modelo, Ele é o padrão. E Deus vai trabalhar em toda a nossa vida para nos tornarmos parecidos com Jesus.
E o grau de lealdade e fidelidade ao Pai é ser igual a Jesus. Mas o nosso coração está tão orgulhoso que a gente, como os anciãos e os líderes ali de Jerusalém, estavam querendo destruir as pessoas, e não o pecado que além da vida das pessoas que estão aí ao redor de nós, está também em nós. E nós devemos lutar e confrontar este pecado que habita no meu coração e no teu coração. Isso é uma luta travada diariamente, constantemente. Segundo, o coração daqueles que almejam um grau de lealdade e fidelidade ao Senhor deve entender e deve ter e viver uma compaixão, uma misericórdia. A compaixão e a misericórdia e a graça que o Senhor teve por nós, a gente também deve ter pelo outro. É graça, é misericórdia. Pedro e João, no decorrer da história, mostraram de forma específica e evidente que eles foram leais e fiéis a Jesus Cristo. E inclusive, uma das provas que se usa, não provas, mas argumentos, que se usa para dizer, uma das provas e argumentos que se usa para dizer que Jesus Cristo viveu e ressuscitou de fato, é justamente a fidelidade e a lealdade dos discípulos. Porque o questionamento é, se de fato Jesus morreu e ressuscitou, que argumento tem aqueles que confrontam essa ideia, se alguns homens, a partir dos 12, deram a sua vida podendo mentir? Se fosse uma mentira, se Jesus não tivesse ressuscitado, eles não teriam dado a sua própria vida. E não foram só os 12, foram mais de 500 que testemunharam da ressurreição de Jesus. Nós podemos mostrar o nosso grau de lealdade e fidelidade ao Senhor quando nós entendemos que a nossa vida é do Mestre, que a nossa vida é do Senhor, e que independente das perseguições que sofreremos, nós compartilharemos do Jesus Cristo Nazareno, que ressuscitou dentre os mortos. Que essa seja uma verdade na minha vida e na sua vida. Você pode ficar em pé, por favor? Não poderia ser diferente a nossa mensagem, a nossa pregação hoje. Diante de tamanha perseguição aos cristãos nesses países. E a gente precisa despertar, melhorar e muito a nossa fidelidade, a nossa lealdade ao Senhor. Mas não só saia daqui essa noite constrangido, mas assuma um compromisso com Deus. Não comigo, com Deus. Feche seus olhos, por favor, curva a sua cabeça. Conversa com Deus. Você tem a liberdade, Ele te dá a liberdade de você falar com Ele. E eu espero que Deus tenha te falado algo, tenha te trazido
algo novo tenha te trazido incômodo, tenha te trazido motivação, essa noite, através dessa palavra. E se comprometa com o Senhor para melhorar, para subir de nível, para melhorar o seu grau de fidelidade e lealdade a Deus. Mesmo que seja pouca coisa, mas assuma um compromisso. Olhe para a igreja perseguida, olhe para os discípulos, olhe para Jesus. Aqui está a tua igreja, Deus. Aqui está quem o Senhor trouxe para ouvir aquilo que o Senhor quis. E agora, Deus, não é pelo meu poder, até porque eu não tenho, mas é pelo poder do nome de Jesus. Que o Espírito Santo nos ajude a melhorar, a crescer, a sermos transformados, cada vez mais parecidos com Jesus. Deus, nos ajuda a entender o caminho que o Senhor quer, que venhamos a traçar para crescer. Senhor, continua fortalecendo aqueles irmãos em cada um desses países que são listados, mas muito além deles. Senhor, fortalece os teus discípulos, os discípulos de Jesus da Coreia do Norte, da Somália, Pai, em nome de Jesus. Esta senhora, Deus, que tem recebido bombardeio dos familiares para voltar à prática idólatra, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor. No Iêmen, na Eritreia, Deus, aos cristãos que ali estão e que estão passando por dificuldades, além, Senhor, da perseguição, a financeira, emocional, na Líbia, na Nigéria, Paquistão, Irã, Deus, os necessitados, Pai, de ouvir a respeito de Cristo Jesus, no Afeganistão, no Sudão, em nome de Jesus. Ó Deus, provê, Senhor, força, como nós cantamos aqui, Deus, pedindo para nós, mas que a alegria na tua força também chegue nesses irmãos, nessa igreja, que eles se fortaleçam, Pai, e se alegrem na tua força. Senhor, que a tua igreja esteja crescendo e cada vez mais sedenta de amadurecimento. Deus, ajuda-nos e cuida de nós. Esta é a minha oração, Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar. A gente vai ter um tempo com as crianças aqui. E antes que você saia, enquanto as crianças estão chegando, aqueles irmãos que são membros e que estão congregando conosco já há pelo menos há mais de 6 meses, por favor, fiquem aqui nesses bancos ao terminar o culto. Eu preciso de uma conversa urgente e importante com os amados irmãos. Então, os membros congregados há mais de 6 meses, por favor, ao terminar o culto, sentem desse lado dos bancos para que a gente possa ter uma conversa. Preciso conversar com os amados irmãos.
Países onde os cristãos são mais perseguidos. A Lista Mundial da Perseguição, LMP, é um relatório anual publicado pelas Portas Abertas desde 1993, que inclui um ranking dos 50 países onde os cristãos são mais perseguidos. Como é definido o ranking? O nível de hostilidade contra os cristãos é calculado com base no conceito das esferas, que indica a pressão enfrentada em 5 áreas da vida e o número de incidentes violentos ocorridos em cada uma. Coreia do Norte. População 25,9 milhões de pessoas. Cristãos 400 mil pessoas. Religião: budismo, confucionismo, shintoísmo e cristianismo. Governo: ditadura. Líder: Kim Jong-un. Nível de perseguição extrema. Como é a perseguição aos cristãos no país? A Coreia do Norte permanece um local extremamente hostil para os cristãos viverem. Se descobertos pelas autoridades, cristãos são enviados para campos de trabalho forçado como prisioneiros políticos, onde as condições são cruéis ou eles são mortos no local. A família deles compartilhará do mesmo destino. A ditadura é tanta que um bebê de 2 anos foi condenado à prisão perpétua simplesmente pelos pais possuírem uma Bíblia.